Meu nome é André Moura, eu trabalho fazendo réplicas de camisas de futebol retrô de times do Brasil e do mundo. Bom, eu sempre fui fanático desde criança, desde a época de colégio, né? E eu sempre tive acesso à revista Placar, revista Gráfico da Argentina, e a gente sempre via as fotos das camisas na revista, só que aqui no Brasil nunca vendia, as lojas não vendiam essas camisas, né? E a gente dependia de alguém que viajasse para fora para poder trazer. E aí essa ideia começou de fazer camisa retrô. Eu fazia só para usar no colégio, jogar futebol, né? E isso despertava o pessoal todo. Quando começou a época da internet, que o pessoal que faz coleção começou, no caso, a procurar se eu podia fazer uma camisa por encomenda. Aí começou esse lance de fazer outros modelos, de todo o Brasil, do exterior, né? E aí começou a se espalhar, né? No caso, graças à internet, que a gente começou a fazer em alta escala, né? Mas eu sempre colecionei camisas originais, né? Eu tenho também uma coleção particular. Eu queria muita camisa do Boca, mas aqui no Brasil só vendia no máximo a camisa da atual temporada, até então. Se você quisesse uma camisa do Maradona, não tinha. Aí começou a ideia de fazer uma camisa de 81, com o mesmo logo, número, né, fonte. Só que na época era tudo desenho de próprio punho, a gente tinha que desenhar. Hoje no caso, já é um processo mais fácil. Essa foi a primeira, então, que você se recorda, foi essa do Boca. Isso, a do Boca do Maradona, que é uma das camisas mais, assim, lembradas do mundo. É uma camisa muito famosa. Qual foi o efeito quando você chegou com essa camisa? Ninguém tinha, chegou, como você comentou, na sala de aula. Como que foi o pessoal comentando com você? Exatamente, o pessoal sabia que era Boca, porque a camisa azul com uma faixa amarela não tem como não saber, mas... Só que o pessoal perguntava de quem era essa camisa, de quem é que jogou. Aí a gente tinha que explicar a história da camisa para poder a pessoa entender. Porque na época, como não tinha internet, ninguém tinha acesso à informação. Era muito difícil, né? Então a gente tinha que sentar, parar para explicar, né? E aí a pessoa, né, gostava da história. Aí toda camisa que aparecia diferente na sala, ou no jogo, no racha, tinha que parar para explicar de onde era a camisa. Às vezes eu levava uma revista, um livro, para poder mostrar a foto. Aí o pessoal... Era muito engraçado, entendeu? A minha base de conhecimento assim é da época de criança. Eu lia muito. Então quando eu comecei, quando esse lance de camisa começou a ser um negócio, eu já tinha uma base de estudo, né? Eu não comecei do zero. Então eu já sabia o que eu estava fazendo. Então, tanto que as primeiras camisas que eu fiz, eu já sabia mais ou menos a história daquilo ali e tal, entendeu? Então eu acho que isso foi fundamental, né? De começar de um jeito certo, né? Fidelidade histórica, porque a camisa tem que ter uma fidelidade, né? E porque assim, o pessoal é exigente. Se você... As camisas antigas elas eram mais simples. Então, tipo assim, um clube usava a mesma camisa 2 anos, 3 anos, né? Então, hoje, realmente, quem coleciona não consegue manter. Então, por isso que aumentou a procura de camisas antigas. Porque, tipo assim, a pessoa tem uma coleção de camisas do Flamengo, um exemplo. Então, tem uma camisa lá de 83 que ele não consegue achar. Então, a gente consegue reproduzir, aí a pessoa acaba completando, né? Então, isso despertou o interesse desse pessoal que faz coleções de camisas originais, né? Hoje em dia, em uma temporada, são 5 camisas, um exemplo. Então, não tem como... Acaba gastando muito dinheiro, né? Então, esse resgate do passado, no caso, aumentou muito por parte desse pessoal que faz coleções. Eu imagino que, pelo processo de fabricação de uma camisa, você não vai fazer em grande escala. Então, você deve produzir 1, 2, só encomenda.
isso onera um pouco o teu trabalho de pesquisa, o teu trabalho de produção, você vai ser o desenho, enfim, o corte, imagino, né? E mesmo assim, o preço fica acessível para todo mundo. Ou então é o amor pela aquela camisa que fará mais alto na hora de pagar o preço. No caso, essas camisas são sonhos de criança. Eu sempre quis ter, quer dizer, tem algumas que não que não são. Por exemplo, Flamengo, eu sou fluminense, então camisa do Flamengo é mais para negócio, né? Mas a gente produz, no caso, poucas camisas, porque a gente atende de 1 a 1. Então, assim, eu não faço 100 camisas para vender 100, não. A pessoa pede uma camisa, faço uma, se for do meu interesse também, eu faço mais uma e boto no meu acervo, né? Então, no caso, eu acho que eu já tenho mais de 200 modelos diferentes. Então, somente por isso que eu tenho essa variedade. Se fosse fazer em larga escala de unidade, eu não ia ter, né? Você tem um acervo de Copa do Mundo que é impressionante, né? Para quem ama a Copa do Mundo e gosta disso. Como que surgiu isso? Foi por demanda ou por um interesse seu também nas camisas de Copas? No caso, é uma coleção temática, né? Que a partir da Copa de 2010 surgiu a ideia. Que a gente, às vezes, a gente consegue fazer um evento de exposição, né? E nessa Copa de 2010 me pediram uma variedade de camisas de seleção, né? E aí isso foi crescendo, né? Hoje eu já consigo fazer camisas da Copa de 30, que foi a primeira Copa, né? E a Copa de 90 é a que eu tenho mais modelos, que foi quando surgiu a mudança do design. Começou aquele lance de camisa com vários detalhes. Antigamente era muito básico, né? A camisa só verde, a camisa só branca. Na Copa de 90 começou a surgir esse lance mais assim detalhado. Aí começou a despertar mais interesse de colecionadores do mundo todo. A Copa de 90 foi importante nesse quesito, porque é uma Copa que teve o Roger Milá. Quer dizer, ninguém conhecia Camarões. Eles fizeram uma graça na Copa de 82 e tal, mas em 90 explodiu. E hoje Camarões é uma das camisas mais cobiçadas do mundo, por causa do Roger Milá, do gol que ele fez contra a Colômbia, na falha do Higuita, né? É só um exemplo, né? Então a Copa de 90 eu acho que foi decisiva nesse lance de comercialização de camisas. Até na última Copa do Mundo, né? Essa goleada que a Alemanha deu no Brasil, de 7-1, ela fez com que o pessoal que gosta da Alemanha começasse a pedir camisas antigas da Alemanha. Por exemplo, a camisa mais vendida que eu tenho é a da Alemanha de 90, a camisa do Matheus, né? Matheus, Breme, Klinsmann, é a camisa mais vendida. Essa camisa eu consigo vender para aqui no Brasil, para o exterior. Ela é a top, do top 10 ela é a primeira. Então, você vê que um jogo com essa repercussão, ela desperta o interesse, ela puxa o passado. Então, no mundo do futebol, né, em relação a camisas, isso é infinito, né? Daqui a pouco está a camisa do Uruguai, por exemplo. O Uruguai de 30. Então, é uma camisa que hoje o pessoal pede. Então, eu acho que o pessoal hoje está muito assim, saudosista, né? Não só pelo pessoal pede, mas como a gente lê muito, a gente sabe mais ou menos o que o pessoal procura, né? Então tem essa da Alemanha, tem a do Pelé, a camisa 10 de 70, tem a camisa do Platini também, da França de 86, que é uma camisa também muito conhecida, pelo jogador que foi, né? A nível de clubes assim, de time sul-americano, Peñarol e Boca, são times assim, são muito conhecidos, né? Mas aí você pegar camisas do mundo todo, tem Real Madrid, Barcelona, Real Madrid da época do pentacampeonato da Copa dos Campeões da Europa, do Benfica do Eusébio, né? Então,
São camisas assim que em qualquer lugar do mundo, se você mostrar, a pessoa vai reconhecer. No caso, já me pediram uma camisa da Itália, da Copa de 34. Foi a primeira Copa que a Itália ganhou. Que era na época do lance do movimento fascista, né? Na época era meio proibido. Aí me pediram essa camisa, eu achei uma surpresa, né? Então foi uma camisa assim curiosa, eu tive que fazer uma pesquisa também para poder entender a história dela e tal, e para mim foi uma surpresa. E foi uma boa sacada, porque depois que a gente começou a postar fotos, começou a ter também interesse de outras pessoas. Às vezes até pessoas que não tinham conhecimento dela, aí começou, por causa disso, a ler também, né? Pô, eu li a história, muito bacana, pesquisei, vou querer também e tal. Bom, esse aqui é um modelo da camisa da Alemanha, da Copa de 90. Camisa do Matheus. Essa aqui é uma das camisas mais lembradas do mundo do futebol, né? Porque a Alemanha saiu daquela camisa branca básica da Copa de 86, né, até a Copa de 86, e em 88 ela passou a usar esse modelo, né, em 90 com algumas alterações. Então é uma camisa que simbolizou a mudança do design, né, das camisas de futebol de todo mundo, né. Essa aqui está no top 10, com certeza, de camisas lembradas por colecionadores. Essa camisa aqui é uma réplica da camisa do Boca, de 81, do torneio metropolitano. O Boca foi campeão e o grande astro foi o Maradona, que havia saído dos Argentinos Júniors. Na época foi a maior transação do futebol argentino, né? Então ele chegou como craque, jogou só essa temporada aí, foi campeão, depois ele foi para o Barcelona. Então essa camisa aqui ela virou ultra rara para os torcedores do Boca. Esse modelo aqui de réplica é do River Plate, da Copa Intercontinental de 1996, que era chamado de Mundial Interclubes. É um modelo sem patrocínio, porque na época a Toyota não deixava os clubes usarem patrocínio. Na época era da cerveja Quilmes. E esse modelo foi usado pelo Francescoli, que é o maior jogador uruguaio dos últimos 30 anos. Depois de Varela, da Copa de 50, ele é o maior jogador, né? Sou fãzaço dele, mas infelizmente o River perdeu essa final para a Juventus de Turim. Mas esse ciclo de títulos aqui dessa época, ele ganhou a Libertadores de 96, por isso jogou essa decisão. Foi tricampeão argentino e ainda ganhou a Supercopa em 97. Então a camisa também é uma camisa, essa camisa original, ela está no Museu do River. A camisa do Francesco está lá também exposta. Então você vê que ela é muito rara mesmo, né? Dificilmente você acha uma camisa original dessa no mundo aí. A camisa do Peñarol de 82, que foi o primeiro time do exterior que eu passei a apreciar, né? Então eu acho que é a camisa assim que eu mais assim, na hora de fazer tem o maior prazer, né? Eu acho que todas, né? A gente tem aquele lance que a gente acaba se divertindo, né? A gente não trabalha, a gente se diverte, né? A gente tem que pesquisar e tal, mas a do Peñarol de 82 eu acho que é a mais assim, para mim é a mais marcante, entendeu? Tinha um grande time também, né? E a camisa também muito bem vendida também. Até os uruguaios também que lá fazem retrô. Tem muita gente que, no caso, compra comigo, entra em contato comigo, talvez por eu ter um certo capricho nela, né? Que é uma camisa que eu gosto muito. Esse modelo aqui é do Peñarol de Montevidéu, uma camisa da Copa Libertadores de 82. Peñarol que tinha um grande time, com o Fernando Morena, o brasileiro Jair, né? E essa camisa aqui, número 11, quem usou foi o Venâncio Ramos, que era um jogador muito bom, delanteiro, muito agressivo. E o Peñarol, que não ganhava Libertadores desde os anos 60,
voltou a vencer usando esse modelo aqui que é muito lembrado no mundo do futebol pelos uruguaios. É a camisa top do Peñarol, é a mais lembrada deles. A leitura desde novo e tal, né? Mas a gente tem um acervo, a gente tem um programa onde a gente deixa tudo em ordem cronológica certinho e tal, para poder, quando precisar de alguma informação, é uma espécie de banco de dados, né? Os livros e revistas também, todas em ordem de ano também, né? Mas assim, a facilidade hoje de a pessoa entrar em contato, vou fazer uma camisa por exemplo, do Olímpia de 79. Então eu já tenho a base já na memória. Como já li bastante sobre o Olímpia, um exemplo, então já tenho aquela base, né? Então já consigo desenvolver mais facilmente, entendeu? Porque assim, a cada camisa que a gente faz, a gente já vai estudando e você já vai pegando, né? Então, agora tem as novas camisas, né? A camisa que a gente nunca fez, assim tal, aí que entra o estudo, uma pesquisa mais um pouco mais rigorosa. Pela internet, a gente tem um site, né, que é um pouco assim, a gente coloca algumas fotos e aí através do contato a gente já desenvolve fotos mais assim detalhadas, né. Mas hoje o ponto principal é o Facebook, que a gente tem uma fanpage, a gente não faz divulgação, porque a gente só quer que entre na fanpage aquele pessoal futeboleiro mesmo, né. Então, hoje a gente está caminhando para 4.000 curtidas. Aí lá sim, a gente desenvolve histórias, bota uma foto, bota uma história, desenvolve. Então, vira uma corrente, né? E aí, através do Facebook, tem lá os caminhos para o e-mail, né? Então, e o pessoal antigo, né? Pessoal que não acessa muito o Facebook, que não tem muito conhecimento, já entra em contato direto com a gente. Tipo, a gente tem clientes assim de 5 anos, 6 anos, né? Que sempre está repondo coleção, manda fotos para poder fazer outras, né? E tem gente que pede camisa com alteração, que, por exemplo, não gosta de camisa como essa aqui de cordinha, pede gola careca. Então a gente acaba também fazendo trabalho sob medida. Tem muita gente que pede para fazer um modelo e para tirar aquele patrocínio ou não? Sim, com certeza. Inclusive essa semana, uma pessoa pediu uma camisa da Liga de Quito, a famosa LDU, né? E a camisa da Recopa de 2010, que foi uma decisão histórica contra o Estudiantes de La Plata, e a camisa é cheia tem Chevrolet na manga, tem na frente, atrás, debaixo do número, e a pessoa ela acabou pedindo lisa, que a camisa lisa ela é parecida com a do Santos, que para mim é uma das camisas mais lindas que tem, simples, toda branca, né? Então, mas tem muita gente que pede isso mesmo, para poder tirar um patrocínio, né? Então, um exemplo, uma vez eu fiz uma camisa do Curitiba, e essa camisa de 85, do título brasileiro, ela tem um patrocínio da Britânia em vermelho. Então, uma pessoa ela não queria o vermelho nesse patrocínio por causa do Atlético Paranaense. Faz de preto. A gente fazia de preto. E teve uma vez também que eu fiz uma camisa do Inter de Porto Alegre, com a etiquetinha na gola, a etiqueta azul. Quando o cliente recebeu a camisa, ele falou: a camisa tá show de bola, gostei bastante, mas eu tive que arrancar essa etiqueta, porque você botou azul, não pode. E a gente tinha noção disso. Aí o que eu tive que fazer? Eu tive que ler um pouco da história para saber qual é a intensidade disso. A gente tem um acervo de livros, revistas antigas e vídeos, né? Então, assim, muito antes de existir Google, essas ferramentas de busca, eu já tinha um material em casa. Então, isso me facilitou, né? Então, a gente tem que fazer uma busca, a gente tem que pesquisar bastante para poder entender o que é a camisa. Tipo assim, às vezes a camisa muda de cor, tem um significado.
gente não pode ficar repetindo tonalidades em todas as camisas. Existe uma mudança sempre, né? E a gente tem que procurar entender a história também do jogador. Então você pega uma camisa retrô, por trás dela tem uma história, seja um título, seja um gol marcante, né? Então a gente tem que fazer um trabalho detalhado em cada camisa para poder tentar fazer um trabalho que saia satisfatório. Entendeu? E hoje o Google ele ajuda muito, porque todos os livros que tem, a pessoa vai lá e posta fotos antigas, coisas que em revista mesmo a gente não achava, entendeu? Então a gente faz uma pesquisa muito mesmo intensa. Você já foi procurado por algum clube? Alguns clubes já entraram em contato, porque tem clubes que tipo assim, que querem fazer um museu, montar um museu dentro do clube, para os sócios, para visitação. Então, por mais que os fãs do clube doem materiais, sempre falta alguma coisa. Então, a gente já teve, a gente já chegou a fornecer uma camisa ou outra para poder repor uma espécie de linha do tempo que eles fazem, né? Não tem como achar a camisa, eles querem essa camisa. Eles têm uma foto lá grande, um pôster, e precisam de uma camisa. Então, a gente acaba fazendo uma troca, né? A gente faz o serviço tal, e em troca de alguma divulgação, nem que seja pequena, mas aí já entra aquele lance da paixão. Não é o dinheiro, é mais a ajuda que você pode dar para o clube. E isso não tem preço, né? No caso, é um reconhecimento. A gente sempre frisa isso, é um trabalho artesanal. Não tem como... É lógico que já aconteceu de receber um contato, de alguém assim, orientando, né? Mas quando a gente faz a explicação de como é o trabalho, né? Que é mais para colecionador mesmo, entendeu? Então a pessoa acaba entendendo também. Porque o que muita gente não entende é que a gente não faz pirataria. A gente simplesmente faz réplicas de camisas que não são comercializadas. Não pode pegar uma camisa, aquela ali do Boca de 89, que é o modelo raro deles, e hoje essa camisa ela não existe para vender na loja. Então a gente não está competindo. É simplesmente resgate. É uma reprodução direcionada a colecionadores, né? Então eu acho que eles entendem isso quando eles vão consultar uma parte jurídica, marketing, ou sei lá que seja. Aí acaba dando certo. Os clubes, eles são assim, eles não têm esse resgate mesmo, porque eu vou te dar um exemplo. O museu mais completo que tem na América do Sul é o do Argentinos Júnior, que é um clube pequeno da Argentina. Eles montaram um museu com os torcedores doando materiais, camisas, tipo assim, o clube não tinha nada. Então, um exemplo, tinha lá um torcedor que tinha a camisa do Maradona da época, que ele começou lá, ele doou para o museu. O outro tinha a camisa do Borg, que foi campeão da Libertadores em 85, foi doado. Então, o museu inteiro, desde discos discos de cantores de tango, que torciam para os Argentinos Júnior, tem lá no museu. Então, tudo relacionado foi doado pelos fãs. Aqui no Brasil não existe isso. Na verdade, o clube acho que não tem esse interesse, né, de ter esse acervo, pode até ter, mas eu acho que o torcedor não vai ter acesso, muito assim, né? O que o clube expõe ele tem um museu lá, você olha, mas talvez fazer uma pesquisa a gente tem que fazer na revista também. Na revista, hoje na internet, que tem o acesso fácil, ou você no arquivo de jornal, no jornal você pode fazer essa pesquisa também, até online também. Esse aqui é um modelo raro também do Racing, de Avejaneda, da Argentina, quando decidiu a final da Supercopa de 88 contra o Cruzeiro. Esse aqui foi o jogo de ida em Belo Horizonte e foi um dos poucos jogos que o Racing usou. Então é uma camisa muito procurada pelos argentinos, que é usada em poucos jogos, na época não existia camisa em loja, então acabou sendo uma camisa muito desejada. Quem usou essa camisa aqui foi o Rubem Paz, jogador uruguaio,
um dos maiores jogadores dos anos 80, jogador de Copa. E é uma camisa muito famosa para os torcedores do Racing. É porque na Argentina se usava muito terceiro uniforme, aqui no Brasil isso começou muito tarde, usar terceiro uniforme. E lá na Argentina já existia isso nos anos 80, usar uma camisa diferente, às vezes com as cores da cidade, isso tinha muito na Europa, né? Então o Racing já tinha esse lance de terceira camisa. Não foi provocação na época, foi apenas uma coincidência. Bom, eu acho, né? A camisa do Racing de Avejaneda, de 1988. Então essa aí é uma revista que conta as histórias da camisa, né? E a gente também conseguiu fazer algumas réplicas, né? Racing, que é um time muito popular na Argentina, é um time que ganha poucos títulos, mas tem uma torcida muito fanática. Dizem que é a torcida mais fanática da Argentina, né? E a gente acredita, né? Porque a gente vendo vídeos, né, da torcida, realmente é muito forte a paixão deles lá. E tem muito torcedor, a gente consegue fazer muitas camisas do Racing. Bom, esse modelo aqui é uma camisa muito conhecida também por nós, que é a camisa do Cobreloa do Chile, que fez a final com o Flamengo na final da Libertadores de 81. Né? E um episódio que marcou essa final foi a do zagueiro Mário Soto, que estava soltando pancada no jogo, e aí o técnico do Flamengo lançou um Anselmo no jogo, no segundo tempo, para poder derrubar esse jogador aqui, e acabou conseguindo. Então foi um episódio que, ao mesmo tempo violento, mas é uma história curiosa da Libertadores. Então é uma camisa que ela é muito também lembrada na história da Libertadores, e por causa desse episódio, e também pelo Cobreloa, que foi um clube que era jovem na época, ele foi fundado em 77, ele tinha 4 anos, e já chegar numa final de Libertadores, era um clube também rico na época, né? Então é uma camisa também muito lembrada. Tem muito pedido, muita encomenda essa ou não? Geralmente, quando a pessoa pede uma camisa do Flamengo de 81, a gente acaba oferecendo a do Cobreloa. Aí algumas pessoas têm esse interesse, como a do Flamengo do Mundial de 81, a gente também oferece a do Liverpool. Então a pessoa acaba fazendo um pacote, né? Então, mas lembrança mesmo, assim, acho que aqui só os flamenguistas mesmo que... Mas eles gostam da camisa, porque ele ficou famoso mundialmente por causa disso. E se fosse campeão, ainda mais. Né? Eles fizeram um time muito forte, né? Tanto que em 82, eles chegaram de novo na final. Mas perderam para o Peñarol. Tinha jogador na seleção chilena e tal. Era muito forte mesmo. Olha, não dá para comparar porque eu sou fluminense, eu sou meio fanático mesmo, entendeu? Assim, sabe, La Bombonera, Parque Central, jogos, né? Desde criança. Já a coleção geral, tipo assim, a minha especialidade é futebol sul-americano, né? Eu sou historiador e tal, então realmente é um hobby, né? Também tem muita paixão, né? Mas o fanatismo mesmo é pelo clube. Eu acredito que daqui a 20 anos, somente as camisas assim, de títulos muito importantes, um título de Libertadores, que eu acho que vai ser lembrado, porque eu acho que a geração de jogadores não ajuda. Entendeu? A geração você pega, um exemplo, você pega a seleção, você pega os jogadores dos anos 80, em todos os clubes, você tinha Platini, você tinha Francesco, você tinha Maradona, né, Laudrup, essa galera toda assim, né, foi uma geração, né, que daqui a 40 anos vai ser lembrada, ainda. E hoje você tem você tem Messi, Cristiano Ronaldo e tal, mas eu acho que tem menos, exatamente, entendeu? Então hoje você pega no Brasil assim, jogadores, hoje em dia, jogador aqui do Brasil, você tem só uma referência, Neymar, é essa palavra que eu estou querendo achar, a referência. Você tinha mais referências no passado, ligado a clube e tal, você tinha jogador que jogava num clube 5 anos, 6 anos. Agora o Fluminense fez 20 anos do gol de barriga, Renato Gaúcho. Então foi uma conquista
é muito marcante. Gol de barriga e tal. Mas se não fosse isso, ele teve uma curta passagem pelo Fluminense. Se não fosse esse acontecimento, essa camisa não ia ser lembrada. Tanto que foi lançada agora oficialmente retrô. Então hoje em dia tem que ser uma coisa muito marcante para daqui a 20 anos ter esse resgate. Um gol na final tal, mas um gol de barriga, isso despertou. Então tem que ser uma coisa assim meio engraçada, uma coisa marcante. Em cima do Flamengo. Ali foi muito bom. Aqui a gente tem dois modelos do Fluminense, sendo que uma é uma réplica, que é da camisa de 95, que na verdade não é a da final, é a do Fla-Flu 4-3 de virada. Que até o Renato fez lá um golzinho de cobertura lá, mas está autografada pelos jogadores da Conquista, que estiveram recentemente nas Laranjeiras, né? Uma camisa que na verdade é uma camisa tampão, né? Ela era patrocinada por uma marca de refrigerante. Aí acabou o contrato, aí o Fluminense fez um patrocínio por cima aí, lá no Rio, né? Aí depois, né, no caso na reta final, assinou com uma empresa lá. E aqui já é uma peça original da minha coleção particular, com a camisa de 84, do estadual. Uma conquista em cima do Flamengo, uma conquista marcante. Na época o Flamengo ainda tinha a base do time campeão mundial tal, e o Fluminense, mesmo assim, conseguiu vencer o duelo. Uma camisa um pouco destruída pelo tempo, mas a gente guarda com muito carinho. Quem usava 13 mesmo? Era o Vica. Aqui no caso é temático, né? Aqui foi a final da Libertadores de 2008. Então entre Fluminense e LDU, são camisas de jogo, né? Que foram usadas em jogo aí. Então a gente tem aqui, no caso, tudo relativo à Libertadores desse ano, a gente conseguiu guardar jornal, todos os jornais e tal, porque era muita confiança que a gente tinha. Ali tem todos os ingressos dos jogos, né, até um acervo de revista, mas aí no final não deu certo. Mas mesmo assim a gente guardou o material, que ficou marcado, né? A gente perdeu nos pênaltis, mas a torcida ainda tem um carinho muito grande por esse time aí. Foi a melhor campanha, mas não valeu de nada. A taça ficou com a LDU, mas vale o registro aí para a nossa coleção. Antigamente a gente não tinha muito acesso à informação, então a gente ficava vendo o jogo, às vezes passava um jogo na TV, algum amistoso, e a gente ficava doido. Como é que eu vou conseguir essa camisa? Não tinha como. E aí tinha uma época que eu mandava carta para jogadores, assim, né? Era só jogador fraco. Era Francesco, ele quando estava no River, sabe? Então, assim, não tinha nada para fazer, mandar uma carta para um jogador, de repente eu consigo alguma coisa. Então, eu acho que eu cheguei a mandar umas 25 cartas. Um dia, uma semana outra. Então, o único jogador que no caso, me respondeu foi o zagueiro uruguaio Oscar Aguirre Garay. Ele aqui no Brasil jogou no Inter, jogou no Palmeiras. Eu mandei uma cartinha, né, dizendo a história dele, e eu fui sincero, que eu queria muito uma camisa do Peñarol. E aí, depois de um tempo, ele mandou uma carta, uma caixa, e mandou a camisa. Aí mandou... até hoje a gente tem aqui guardada, né, a carta. E, inclusive, na carta aqui ele fala dos filhos, né? E na época ele dizendo que o filho dele, o Matias, tinha 5 anos. E hoje o Matias é jogador profissional, já jogou na seleção, jogou na Itália, estava atuando no Estudiantes, jogou no Peñarol.
né? Então, e depois já tive algum contato também, ele lembrou. E depois eu conheci pessoalmente aqui no Rio, ele veio jogar com o Peñarol na época. E aí a gente fez um registro também, né? Aí acabou que eu dei também, aí eu tive que retribuir o presente, dei uma camisa do Fluminense, né? Falou que era a camisa mais bonita que já tinha visto, depois da do Peñarol. Das suas peças que não são as réplicas, né? Essa é o que você tem maior valor sentimental? Essa aqui é uma camisa direto de jogador, né? A camisa autografada, a camisa que na época era de jogo, né? Então realmente tem um carinho especial, entendeu? Realmente isso aqui marcou demais mesmo, entendeu? Aí passei a virar mais fã ainda do Peñarol. Aí todos os jogos que tinha no Rio, assim, a gente acompanhava, né? Acompanhava os jogos e tal. Ainda não tive o prazer de ver um Peñarol e Fluminense, né? Mas ainda vai ter essa chance aí. O Aguirre Guerra, ele é um jogador, aqui pra gente ele é um jogador médio. Lá não, ele é um jogador experiente, né, tal de seleção. Então ele recebeu uma carta de um jogador, de um fã do Brasil, quer dizer, ele deixou alguma coisa, algum legado aqui, né? Pô, um cara lá do Brasil mandar uma carta, pô, é brincadeira, né? Eu fui sincero pra ele, ó, quero muito uma camisa que aqui eu não consigo comprar. Aí eu acho que ele gostou, eu acho que eu fui convincente, foi de coração aberto mesmo, entendeu? Agora os outros que eu mandei não tive resposta, entendeu? Esperei muito a do Francesco, mas nem sei se a carta chegou lá pra ele, cara. Na verdade o brasileiro gosta muito da Argentina. Essa rivalidade é meio... O argentino a gente sabe que ele não procura muito material de time brasileiro ou seleção, mas aqui o pessoal adora a Argentina. É tanto que a nossa base de pesquisa é futebol argentino. De todos os times grandes da Argentina a gente já fez todos. Até de clubes pequenos, Chacarita Juniors, a gente já fez, no caso, para brasileiro. Então, na época da Copa, a última Copa que teve, o jogo da Argentina no Maracanã, a gente fez muito, no caso, camisas, né, de 78. Que era um timaço, né? Kempes, Galego, Ardiles era um time muito forte mesmo, muito bom. Camisa muito lembrada assim na exposição é da Colômbia, do Valderrama. Né? Valderrama ele é muito conhecido, então a camisa, apesar da Colômbia nunca ter ganho nada, mas o pessoal tem um carinho pela Colômbia, por causa do Valderrama, também pelo Higuita, né? Mas a camisa da Colômbia, a da Alemanha, né, que eu já falei que é a camisa top, né? A camisa da Iugoslávia também de 90, porque jogou com a Alemanha na primeira fase, então também ficou muito famosa. De clubes assim também, assim, time brasileiro, você não tem como não falar do Santos, camisa do Pelé. E o Uruguai, por causa do ciclo que foi bicampeão olímpico, bicampeão mundial em 30, quer dizer, para eles é tricampeão mundial, né? Muito lembrado também. O pessoal fica muito, no caso esse modelo de 30 aqui, que foi a primeira camisa campeã de Copa. A do Didia, pede, realmente. Só que entre a de 50 e a de 30, o pessoal prefere a Copa de 30. Né? E realmente foi um... Só que o que o pessoal não entende é o seguinte: o Brasil ele perdeu a final, o Uruguai era um super time, cara. Um super time. É que não teve Copa depois de 38, até 50 não teve Copa, cara, na época da Segunda Guerra e tal. Se tivesse Copa, o Uruguai teria ganho pelo menos mais uma. Era muito forte. O Brasil era muito bom também, era um timaço. O Uruguai em 30, ele era a potência do mundo, era o Uruguai. Ele ganhou 2 Olimpíadas, em 24 em Paris, em 28 em Amsterdã, era como se fosse Copa mesmo.
era formato de Copa. Então, o Uruguai, você pode considerar aquela época ali tricampeão mundial, até 30. Tanto que é a única seleção que se iguala à do Brasil, que o Brasil foi campeão em 58, 62, pulou 66, foi para 70. Então, você vê um tricampeonato aí em 4 Copas. A única seleção que se iguala ao Brasil é o Uruguai, por causa desses títulos aí até 30, que era a Copa do Mundo mesmo. Entendeu? Olha, você já percebeu uma coisa? A camisa oficial do Uruguai tem 4 estrelas, que seriam 4 campeonatos do mundo. A FIFA autoriza usar isso, mas a FIFA não reconhece 24 e 28 como apesar de ter sido a nível mundial. E o que você sabe a respeito disso? Se é político? O que aconteceu? Por que a FIFA autoriza, deixa o Uruguai, o uniforme dele ter 4 estrelas e ele não tem 4 títulos? A Copa do Mundo é uma marca. Então, se ela não quer que antes de 30, né? Então eu acho que é uma jogada política mesmo, porque ela sabe que o Uruguai ganhou no campo 2 competições de nível de Copa do Mundo. Então a Copa do Mundo é uma marca, então eu acho que... Mas ela tem consciência de que... Porque assim, o futebol naquela época, época amadora, né? Antes do profissionalismo e tal, existiu o futebol. Existe uma história ali, entendeu? E a América do Sul ela é pioneira nisso, porque a primeira competição de seleções foi a Copa América. 1916, o Uruguai ganhou. Né? A primeira competição de clubes do continente foi o torneio de 48, que o Vasco ganhou. A final contra o River, La Máquina, que era um dos maiores times do mundo, o River Plate. Né? E competições intercontinentais, teve 2 edições da Copa Rio, uma ganha pelo Palmeiras, outra pelo Fluminense. Então, antes no caso de acontecer a Copa dos Campeões da Europa, em 56, que o Real Madrid ganhou. Tinha Copa Roca. Então, existia uma história do futebol. Entendeu? Então, eu acho que também falta um pouco de reconhecimento nisso aí. E disso tudo, o Uruguai é o que mais merece. Porque, realmente, a dificuldade que teve para ganhar isso aí, né? Então, é por isso que eu falo, o futebol uruguaio é o que se iguala ao futebol brasileiro em matéria de conquistas, para mim, é o Uruguai. Né? E o Uruguai ganhou 15 Copas da América. Né? O Uruguai é um país desse tamanho, é pequeno. Você vê os jogadores que o Uruguai já revelou. Sim. Você fala de Didier, Varela, o Andrade, que na Copa de 30 era a grande estrela, foi a primeira estrela negra do esporte. Foi a primeira estrela negra do esporte mundial, foi o Andrade, a Maravilha Negra. Sim. Fez muito sucesso lá em Paris, lá e tal. Né? Leandro Andrade. Leandro Andrade. Você viu, o sobrinho dele foi campeão em 50. Primeira família. Então você vê que o Uruguai realmente, pelo tamanho que é uma força eterna do futebol. Na verdade, o Uruguai e a Argentina, no início da América do Sul, inclusive a Argentina foi o primeiro país fora das Ilhas Britânicas a desenvolver o futebol. Foi a Argentina. Então a Argentina tem esse lance da origem mesmo, e o Uruguai também. Foi mais ou menos foi um pouco depois. Então a paixão do uruguaio no futebol foi uma coisa muito intensa, porque era pequeno, né? Já no Brasil foi uma coisa mais dividida. Começou em São Paulo, né? Charles Miller, né, tal. Né? No Rio de Janeiro, Oscar Cox, depois um pouco, no Fluminense. Então assim, como o Brasil é um país continental, né? Então na época é como se fosse São Paulo um país. Então o Uruguai, pelo tamanho que é, Montevidéu ali, né? Foi muito intenso aquilo ali, o futebol. Todo lugar tinha um campo. Né? Então foi muito intenso. Né? Por isso que o Uruguai teve esse êxito todo no início também, pelo desenvolvimento. E a Argentina, ela era uma potência também. Porque a Argentina foi vice-campeã para o Uruguai em Amsterdã em 28 e da Copa em 30. Né? E a Copa em 30. Bom, eu sempre fui fanático desde criança, desde a época de colégio, né? E eu sempre tive acesso à revista Placar, revista gráfico da Argentina, e a gente sempre via as fotos das camisas na revista, só que aqui no Brasil nunca vendia, as lojas não vendiam essas camisas, né? E a gente dependia de alguém que viajasse para fora para poder trazer. E aí essa ideia começou de fazer camisa retrô. Quando começou a época da internet,
é que o pessoal que faz coleção começou, no caso, a procurar se eu podia fazer uma camisa por encomenda. Aí começou esse lance de fazer outros modelos, de todo o Brasil, do exterior, né? E aí começou a se espalhar. Essas camisas são sonhos de criança. Eu sempre quis ter. As camisas antigas elas eram mais simples. Então, tipo assim, um clube usava a mesma camisa 2 anos, 3 anos, né? Então, hoje, realmente, quem coleciona não consegue manter. E teve uma vez também que eu fiz uma camisa do Inter de Porto Alegre, com a etiquetinha na gola, a etiqueta azul. Quando o cliente recebeu a camisa, ele falou: a camisa tá show de bola, gostei bastante, mas eu tive que arrancar essa etiqueta, porque você botou azul, não pode. Eu sou fluminense, eu sou meio fanático mesmo, entendeu? Assim, de, sabe, La Bombonera, Parque Central, jogos, né? Desde criança. Já a coleção geral realmente é um hobby, né? Também tem muita paixão. Tinha uma época que eu mandava carta para jogadores, assim, né? Era só jogador fraco. Era Francesco, ele, quando estava no River, sabe? Então, assim, não tinha nada para fazer, mandar uma carta para um jogador, de repente eu consigo alguma coisa. O único jogador que no caso, me respondeu foi o zagueiro uruguaio Oscar Aguirre Garay. Ele aqui no Brasil jogou no Inter, jogou no Palmeiras. Eu mandei uma cartinha, né, dizendo a história dele, e eu fui sincero, que eu queria muito uma camisa do Peñarol. E aí, depois de um tempo, ele mandou uma carta, uma caixa, e mandou a camisa. E depois eu conheci pessoalmente aqui no Rio, ele veio jogar com o Peñarol na época, e aí a gente fez um registro também, né? Aí acabou que eu dei também, aí eu tive que retribuir o presente, dei uma camisa do Fluminense, né? Falou que era a camisa mais bonita que já tinha visto, depois da do Peñarol. Eu acredito que daqui a 20 anos, somente as camisas assim, de títulos muito importantes, um título de Libertadores, que eu acho que vai ser lembrado.